sem dúvida nenhuma, um dos assuntos que estão mais recebendo atenção atualmente aqui no Brasil, e também não só no Brasil, como também no resto do mundo, é sobre a imposição de censura que o governo brasileiro está tendo contra a empresa X, né, que é o antigo Twitter, que tem como dono aí o Elon Musk, né, dono da empresa Tesla, dono da empresa SpaceX, né, que é da área espacial, e dono de diversas outras empresas. E, bem, esse assunto aí ele tem sido palco para grandes debates a respeito de discussão de liberdade de expressão e também censura e etc. E é um assunto complexo, é um assunto controverso, é um assunto que não é simples como muita gente faz parecer para ambos os lados, e que aqui o que eu quero abordar nesse vídeo não é tentar não mostrar aqui pelo menos uma perspectiva que a maioria já mostra. Eu vou tentar aqui mostrar minha percepção do assunto, que eu vi muito pouca gente falando, da forma que eu penso pelo menos. Eu quero trazer aqui reflexões a respeito desse assunto, para poder tentar de alguma forma abrir a mente das pessoas a pensarem em consequências sobre determinadas ações que a liberdade de expressão irrestrita impõe na sociedade. Porque, enfim, só quero também deixar claro aqui desde já que de forma alguma eu defendo censura. Eu de forma alguma estou aqui de acordo com o governo brasileiro, de forma alguma estou aqui de acordo com o Alexandre de Moraes ou com o Lula, ou o que for. Esse canal aqui inclusive não tem parcialidade para nenhum lado político relacionado a Lula, Bolsonaro ou o que for, e que eu quero apenas aqui mostrar as consequências de basicamente uma causa de ação e consequência. Se existir uma liberdade de expressão irrestrita, quais consequências isso teria e por que tudo mostra que não seriam coisas boas como a maioria das pessoas parece que pregam, que vai ser tudo mil flores ou algo do gênero, né? Que é quase isso que dão a entender de certa forma. Dito isso, então vamos lá. O Elon Musk é uma figura polêmica desde muito tempo já, desde sempre basicamente, assim, relacionado a muitos assuntos. Só que o conceito de liberdade dele, liberdade de expressão, é uma visão que é muito ao pé da letra, por assim dizer. O conceito de liberdade, na verdade, é uma coisa que até dentro da filosofia mesmo não é algo simples, né? É algo inclusive muito, não só contra-intuitivo, mas também é algo que, de certa forma, entra em conflito com o próprio conceito de liberdade dentro do que você imagina como ser humano, né? Porque até que ponto a liberdade existe, né? Tipo assim, existe sempre algo ali para tentar, de certa forma, limitar o seu comportamento, para poder não deixar as pessoas fazerem merda, nem você fazer merda com as pessoas e nem as pessoas fazerem com você. Então, tipo assim, é só uma questão de em determinados casos, o cerceamento de liberdade, ele deve existir, né, em determinados casos. Como, por exemplo, é simples de entender. Você sai na rua e você, entre aspas, né, entre muitas aspas aqui no Brasil, você, por conta da lei, por conta de existir leis onde limitam seus comportamentos e o comportamento da sociedade, as pessoas não podem te matar, né? Não podem te roubar, não podem nada disso, mas mesmo assim fazem. Porém, a lei ela serve como uma forma de tentar controlar, né, essas pessoas, de tentar controlar, pelo menos quantitativamente falando, as pessoas de fazerem merda umas com as outras, né, por assim dizer. Ou seja, a partir do momento que se existisse liberdade absoluta, né, para todo mundo, o mundo como um todo, eu tenho absoluta certeza que ele seria um caos do caralho, né? Então, tipo assim, não seria algo tão simples assim, queremos liberdade, pronto, acabou. É uma coisa utópica, é uma coisa que não se mostra funcional dentro da nossa realidade humana, porque somos humanos, cometemos erros, somos inclusive selvagens, né? Desde muito tempo, em muitas situações, não sempre, mas em muitas situações. E, enfim, por aí vai. O conceito de liberdade agora irrestrita dentro de uma situação como, não comportamental, assim, fisicamente falando, mas assim, do âmbito virtual, por exemplo, onde você basicamente vai poder falar tudo, né? É pelo menos o que o Elon Musk quer pregar, dentro do Twitter, basicamente é uma coisa que também pode não se mostrar funcional. Eu, inclusive, aqui estava vendo um vídeo do canal Tragicômico, né? O Wagner Tomazoni, talvez alguns de vocês conheçam, que ele estava falando acerca desse assunto, que inclusive me fez parar para pensar também por esse lado. Só que eu acho esse texto meio conflitante, eu tenho opiniões meio conflitantes sobre esse texto, mas eu vou ler aqui, eu vou abrir aspas aqui para vocês entenderem melhor e eu falar por cima do texto. Então é o seguinte, abre aspas: ninguém precisa de liberdade de expressão para dar bom dia. As pessoas precisam de liberdade de expressão justamente para terem o direito de manifestar opiniões controversas. Por exemplo, eu acho super controverso alegar que uma criança branca sofrendo bullying por ser branca não é um caso de racismo. Para mim, quem fala que brancos não podem sofrer racismo são justamente racistas woke que querem
ter o direito de praticar racismo sem receber críticas. Mas essas pessoas, por mais animalescas que sejam, devem ter o direito de manifestar suas opiniões de merda por aí, ainda que eu discorde e ache essas opiniões cruéis e absurdas. Da mesma forma que eu devo ser livre para falar tudo o que eu penso desses racistas asquerosos. Se você for abrir aquele perfil que hoje defende o Xandão, com 99% de certeza você vai encontrar lá dentro várias fake news sendo compartilhadas, né? Enfim, o texto tem muita verdade no texto, tá ligado? Só que tem determinadas coisas ali que são, querendo ou não, conflitantes. O caso, por exemplo, dele querer comparar a visão dele sobre, enfim, que é de fato controversa, porém eu estou de acordo, que basicamente existe um racismo seletivista, né, por assim dizer. Na cabeça de muita gente o racismo só acontece contra pessoas negras. É uma opinião que, por mais que seja controversa, ela tem um sentido pautado na realidade, se você parar pra pensar. Então, tipo assim, isso é uma coisa que facilmente dá pra passar por cima a partir do momento que você entende, entendeu? Você consegue, tipo, isso daí é ok, se você parar pra pensar, isso daí é ok. Só que nesse caso, a liberdade de expressão sendo irrestrita, isso vai gerar palco dentro da rede social também, né? De vocês, de qualquer pessoa, na verdade, basicamente falar o que bem entender sobre o assunto que bem entender mesmo não entendendo sobre, ou inclusive até demonstrando opiniões que são absurdamente horrendas, hediondas, banais, estúpidas, imbecis, como casos de pessoas que podem ser a todo momento racistas, se assim elas quiserem, tá ligado? E tipo assim, isso é uma coisa que gera inúmeras problemáticas, cara. Tipo assim, é uma coisa que eu acho que é tão óbvia e tão simples de ver, que me impressiona inclusive alguém com o nível de intelectualidade dele não acabar percebendo esse tipo de coisa, tá ligado? Tipo assim, é só uma causa de ação e consequência, entende? É simples de você ver, por exemplo, que você pegando os próprios Estados Unidos aqui como exemplo, para eu poder reforçar o que eu tô falando. Lá, por exemplo, é um país que existe a liberdade de expressão de certa forma irrestrita, ao ponto de você poder ter grupos de pessoas nazistas lá, entendeu? E tipo assim, lá eles não, tipo, apesar disso ter um grande problema, eles não são censurados de serem nazistas. Eles não existe uma lei que proíbe as pessoas lá de serem nazistas ou coisa do gênero. E tipo assim, na opinião de pessoas assim, pelo que se dá pra entender derivado desse texto, eu tô utilizando ele como referência porque muita gente também pensa como ele. Então, tipo assim, no caso o Wagner Tomazoni, não só o Wagner Tomazoni, como também o próprio Elon Musk, entendeu? Tipo assim, utilizando esses pontos de referência, dá pra se ter a percepção de que boa parte das pessoas dentro da sociedade simplesmente achariam ok a pessoa simplesmente sair expressando tudo que ela bem entender, quando ela bem quiser, não importando o grau de periculosidade dessa opinião, entendeu? Ou seja, a pessoa, continuando a linha de raciocínio que eu me perdi, a pessoa lá nos Estados Unidos, ela pode ser abertamente nazista. E por ela ser abertamente nazista, fazendo aqui um exercício lógico de ação e consequência, lá as pessoas, por serem nazistas, elas também se relacionam com pessoas que são majoritariamente brancas, né? Porque eles são supremacistas. Por serem supremacistas e se relacionarem com esse tipo de pessoa, consequentemente vão gerar outras gerações, vão gerar crianças, e que essas crianças vão ter o ensinamento de também serem como elas, né? Porque, enfim, é uma coisa padrão da sociedade a pessoa, tipo, existir um casal, ter um filho e querer colocar esses ensinamentos pra frente. Então, mais pessoas vão pensar daquela mesma forma. E querendo ou não, a pessoa, por pensar daquela forma, só pelo fato de existir aquele tipo de pensamento e aquele tipo de pessoa, já é um risco à sociedade, entendeu? Já é um risco à sociedade. E tipo assim, cara, por ser um risco à sociedade, justamente por esse fato, consequentemente, cedo ou tarde vai acabar acarretando em uma desgraça, em uma morte, 2, 3, 4, ou não precisa nem ser morte, mas só pelo fato de existir ali um grupo no qual menospreza um outro grupo, uma minoria ou o que for, já é uma coisa de alta periculosidade, mesmo que seja na área verbal, mesmo que seja de uma forma não física, já é algo perigoso, porque traz influência, traz imbecilidade. Então, tipo assim, as pessoas têm o direito de ser imbecis? Depende, mano, a esse nível não, tá ligado? Isso é um exagero, isso não tem nexo, isso não tem... não tem como achar que as pessoas vão ser automaticamente castigadas com karma por serem desse jeito. Deixa aí que essa pessoa ela tem o direito de ser imbecil, ela vai ver que isso daí não tem sentido, ou não sei o que, o futuro vai cobrar alguma coisa. Não, nem sempre. Vai ter gente que vai nascer assim, tá ligado? Nascer assim não, a pessoa vai nascer, vai ser conduzida a esse pensamento e vai morrer com esse pensamento até o final sem ser castigada por isso, sem ser cobrada por isso, sem ser censurada por isso, ou coisa desse gênero. Então, tipo assim, em determinados casos,
cara, é simples de ver, tá ligado? Assim como, por exemplo, ele também deu o exemplo ali das fake news, né? Não é exatamente isso que ele falou agora. O caso das fake news, por exemplo, também é uma coisa, tudo na verdade, esse assunto no geral de liberdade de expressão irrestrita é uma coisa de ação e consequência. Então, se você, por exemplo, pegar o lance das fake news, por exemplo, você pode ver que a partir do momento em que uma pessoa ela sair espalhando fake news, como por exemplo, eu vou pegar o caso da vacina, né? As pessoas anti-vacina, cara, geralmente têm para si motivações para não quererem tomar vacinas derivadas de fake news, muitas das vezes, né? Tem consigo pensamentos e motivações que geralmente são anti-ciência, pautadas em influências externas, né? Tipo de pessoas assim com poder ou pessoas assim que basicamente não têm informação que tem credibilidade científica. E essas mesmas pessoas, por estarem no poder, acabam afetando uma massa de pessoas para poder acabar, enfim, acabar não tomando a vacina. Só que essas mesmas pessoas que decidem não tomar a vacina não entendem o efeito cascata que isso gera, entendeu? Tipo assim, a pessoa é um exercício mental muito simples. Para todos os casos que eu tô falando aqui, você pode tentar um exercício mental para imaginar na prática como isso tudo seria. Você pega, por exemplo, uma pessoa que decide não tomar vacina por uma questão individual, né? Porque ela tá pensando nela. Eu não quero tomar vacina porque é meu corpo e tudo mais. Até certo ponto dá pra entender essa parada. Só que, como isso afeta o coletivo é uma outra história. Porque a partir do momento em que, por exemplo, a pessoa decide não tomar vacina por conta de motivações estúpidas, anticientíficas, e que quando ela não toma vacina, ela pode ser consequentemente afetada por alguma doença, e consequentemente, por pegar essa doença, passar para uma pessoa dentro de casa, passar para uma pessoa idosa, inclusive, e passar para uma outra pessoa e por aí vai, uma pessoa passar para outra, que passa para outra, que passa para outra, vai gerar ali um efeito cascata. E justamente por gerar um efeito cascata, isso vai acabar, de certa forma, na verdade vai acabar prejudicando o coletivo como um todo, entendeu? Aí, ou seja, por conta, derivado de tudo isso, das fake news, é uma coisa que, essencialmente, fake news é uma coisa que precisa sim ser taxada, não ser taxada, mas ser censurada, tá ligado? Tipo assim, porque não tem nexo, como a pessoa, depois de espalhar tanta desinformação, claro, não é toda fake news também, não tô querendo aqui, sei lá, querer que fulaninho que falou que, sei lá, o jogo tal existe e tudo mais, tá ligado? Não quero que uma pessoa seja tão presa por isso ou coisa do gênero, mas assim, relacionado a coisas graves, mais sérias, né, como saúde, esse tipo de coisa, ou deturpar estatística, ou enfim, várias outras coisas, né, qualquer fake news relacionada a coisas muito mais sérias que vão aplicar consequências na sociedade como um todo, definitivamente é uma coisa que deve ser analisada. Definitivamente é uma coisa que deve ser, querendo ou não, receber uma atenção. Porque, cara, eu não sei de onde as pessoas tiram que, não, a verdade vai vir, essa pessoa aí vai ser desmentida. Mano, como a pessoa com um grande intelecto, tá ligado, consegue simplesmente se comprar na ideia de que tudo vai ser corrigido a partir do karma, cara. Tipo assim, tá ligado? Como se tudo automaticamente fosse com o tempo ser mostrada a verdade, como se a verdade sempre ganha, mano. Pelo amor de Deus, mano, é um mundo utópico que essas pessoas pensam. Porque, tipo assim, isso não tem nexo com a realidade, tá ligado? Quero deixar muito bem pontuado aqui mais uma última vez. De forma alguma aqui eu defendo a censura. De forma alguma aqui eu estou contra a liberdade de expressão. De forma alguma aqui eu estou defendendo o Alexandre de Moraes, o governo brasileiro, o presidente Lula, ou o Bolsonaro, ou o caralho que for. O ponto não é esse. O meu ponto é, se você tiver o mínimo de capacidade cognitiva, o mínimo de honestidade, o mínimo de capacidade interpretativa para poder analisar o que eu falei, vai ver que todos os meus argumentos foram pautados aqui em relações de situações que, no meu ponto de vista, não funcionariam com a liberdade de expressão irrestrita, sem regras, sem limite, podendo falar e fazer o que quiser relacionado a, enfim, se expressar da forma como quiser. Isso tem um limite, na minha visão, assim como tem na vida real também, de forma comportamental, de forma física. Assim como existem limites na vida real para você não matar alguém, para você simplesmente, sei lá, não sair fazendo tudo que te der na telha, porque isso acarreta em consequência, que vai prejudicar a sociedade. Quis estabelecer isso também, através dos meus exemplos, que isso também não funciona, sei lá, em redes sociais, ou, enfim, ideologicamente falando, se, enfim, determinados tipos de ideologia, né? Dito isso, espero que tenha tudo ficado claro aqui. E, bom, agradeço se você puder opinar aí também, se você quiser comentar alguma coisa, opina, o que é que você acha, quero saber o que você acha. Tamo junto, eu espero que você possa deixar o like, a inscrição, e é isso. Esse canal tá começando agora, e tamo junto. Valeu, falou, e até a próxima.